Bom dia. Quer dizer, boa noite. Boa noite, Brasa Church. Vocês não vão esquecer desse dia, né? Tenho certeza que não. Tira a foto agora aí e depois não tira mais, tá? É o seguinte, hoje começa uma série de 4 semanas. A série de pregações mais importante da história dessa igreja. E eu sei que você já maratonou série. E eu vou te encorajar a maratonar essa, amém? 4 semanas e a última semana com o grande finale. Nós temos uma surpresa, algumas surpresas para a última semana. E o título dessa série é A Jornada de Quem Sonha. E de verdade vai ser uma jornada, e eu quero te encorajar a entrar nessa jornada por 4 semanas, não só nos cultos, mas durante todas as semanas, amém? Essa é uma noite que eu acredito que Deus vai restaurar algumas esperanças que estavam perdidas, colocar coisas novas no seu coração. E para isso, eu vou contar a história de um sonhador chamado José, o famoso sonhador da Bíblia, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 14. O pai dele, que se chamava Jacó, disse para ele: vai lá e vê se está tudo bem com os teus irmãos e com os rebanhos, e me traz umas notícias. E assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou os irmãos perto de Dotã, uma cidade. Mas eles, quando viram de longe, antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Olha só que família. Os irmãos viram de longe e falaram: vamos matar esse cara, nosso mano. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, os irmãos. Vamos orar? Baixe sua cabeça onde você estiver. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus planos e sonhos na nossa vida. Nessa noite eu declaro uma experiência sobrenatural na vida de todos que entraram aqui. Espírito Santo de Deus, quebra todas as mentiras que precisam ser quebradas hoje. Ressuscita toda a esperança que precisa ser ressuscitada hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu cresci em uma família muito criativa, e eu dou graças a Deus por isso. Os meus pais, com 3 filhos, nas nossas férias nós acampávamos por 3 meses. Alguém aqui já acampou de barraca? Olha só quanta gente doida. A minha mãe e meu pai com 3 crianças numa barraca, num camping, 3 meses. E isso me permitiu ter muitas experiências. E meu pai, ele gosta de fazer amizades, ele é muito conversador. Ele conversaria com um estranho facilmente por 2 horas. E o estranho, em algum momento, ele ia querer ir embora. Meu pai não ia querer acabar a conversa. E ele tinha algumas habilidades culinárias. Ele fazia bons lanches. Então ele tinha um cachorro quente muito especial que ele fazia. E ele tinha um sanduíche que até hoje eu não me esqueço. Ele chamava de sanduíche triplo, uma espécie de avô do hambúrguer. E todos os meus amigos iam lá em casa e pediam: tio, faz o triplo. E ele se orgulhava das habilidades, e ele ficava na frente depois, enquanto tu provava, olhando assim: e aí, o que tá achando? Tá bom? E ele sempre tinha um sonho. Ele sempre contava esse sonho desde a infância. Ele sempre dizia: já pensou se algum dia a gente comprasse um trailer e montássemos um estabelecimento de lanches? Lembra do trailer de X? Lembra? Ainda não sei, acho que não tem ainda. E aí ele começava a sonhar. Eu ia ficar a fazer os lanches, a tua mãe ia ficar no caixa, tu ia cuidar das bebidas e as tuas irmãs iam cuidar das mesas. E a gente ficava sonhando com aquilo o tempo inteiro. E ele tinha até um nome, porque o nome dele é Manuel e o apelido Maneca. E o nome do estabelecimento dele era Manecão. Então ele sempre falava do Manecão, anos e anos contando aquela história. Ele vinha de novo contando, a gente: tá, pai, a gente sabe.
Mas era um sonho que jamais se realizaria, porque ele tinha a própria profissão, bem-sucedido. Minha mãe tinha as atividades que fazia, e cada um de nós tinha os seus próprios planos. Então é aquele tipo de sonho que é só jogar a conversa fora, é só sonhar mesmo. E é o tipo de sonho que a nossa cultura enxerga hoje. Quando a gente fala que está sonhando alguma coisa, e esse tipo de sonho que eu estou falando, é como se eu dissesse aqui para vocês hoje: o meu sonho é jogar uma partida oficial pelo time do Grêmio. Não vai acontecer. Ou aquele tipo de sonho que muitos aqui já tiveram, não levanta a mão nem olha para o lado: se eu ganhar na Mega da Virada, eu vou morar na Maldivas. Ou outro sonho do tipo: eu queria casar com o Rodrigo Hilbert. Não vai rolar. Muito menos se você pensou com a Gisele Bündchen. Não vai rolar mesmo. Sabe aquele tipo de sonho que a nossa cultura nos ensinou a sonhar, que é aquele sonho lúdico, distante, que não vai rolar? Hoje eu vou falar sobre sonhos, e o título da mensagem é Acorde para o seu propósito. Porque quando eu falar de sonho, à luz da Bíblia e à luz dessa história, eu estou falando de missão de vida. Não um sonho lúdico que não vai se realizar, mas de uma missão de vida, de um motivo para viver. Sabe aquele grande sonho, o Big Dream? Você já deve ter ouvido falar do Dr. Martin Luther King. Lembram da história I Have a Dream? Lembram disso? E quando ele falava eu tenho um sonho, ele não estava falando de uma ideia lúdica, de uma ideia utópica. Ele falava de alguma coisa que ele acreditava, ele cria, ele pregava, ele vivia e ele trabalhava para que aquilo acontecesse. E de fato, muito tempo depois, o grande sonho dele aconteceu. Nessa noite eu vou falar desse tipo de sonho, o tipo de sonho que Deus tem sobre a nossa vida. E o título hoje, da série de hoje, é Acorde para o seu propósito, acorde para o seu sonho, à luz de Deus. E eu tenho certeza que hoje pode ser um divisor de águas na vida de muitos de vocês. Deixar de sonhar ludicamente e sonhar intencionalmente os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por isso hoje acorde, grave esse momento, que ele é único e nunca mais vai se repetir. Era para ter sido um pijama, graças a Deus foi um roupão. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque nessa noite muitas pessoas estão aqui e já chegaram de um passado e de uma vida regressa de más decisões, de pecado, de dúvidas, de sofrimento, e chegaram até essa linha onde você descobre que Jesus morreu por tudo isso e você é salvo e limpo do pecado. E essa linha está aqui no meio. Mas boa parte das pessoas que eu conheço passam a sua vida inteira flertando entre um lado e um outro dessa linha. Um momento a vida está difícil, eu estou passando por um vale, estou passando por tribulação, muita tristeza. E no outro momento, não, agora Deus me abençoou, agora me deu uma oportunidade nova de emprego. E fica o tempo inteiro vivendo de lá para cá. O meu pastor, quando eu era pequeno, chamava de crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Alguém já viu isso? E eu quero te mostrar nessa noite que quando você permite sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, essa linha você entende que ela é o ponto mínimo do que Deus tem para a sua vida. E você vai sair dessa zona conturbada e confusa e vai pular para dentro de uma vida plena, dinâmica, incrível, para ser vivida, onde o seu passado ficou muito distante, onde essa linha não faz mais sentido para você, porque você vive na plenitude do plano de Deus para a sua vida. Amém? Estão dispostos a ouvir então? A história que eu vou contar nessa noite é a história de José, e eu vou tentar abreviar toda a história dele. José, filho de Jacó. Jacó casou com 2 mulheres, primeiro com uma, teve 10 filhos. Lia, a Bíblia diz que ele não amava Lia, e ele amava a segunda esposa, Raquel, e teve mais 2 filhos. Alguns teólogos afirmam que provavelmente Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. De volta aos anos 90. E essa família era de verdade disfuncional, porque
como ele amava essa segunda, e naquela cultura o primogênito tinha um valor muito importante. Então com a primeira ele já tem um primogênito e 10 filhos. Agora com a segunda ele tem um outro primogênito, e que é José. E a Bíblia diz que ele ama mais José do que os irmãos, a ponto de dar uma túnica colorida que diferenciava ele dos outros, significava autoridade. Então esse pai tem uma preferência por um filho. O maior crime que um pai pode cometer é ter preferência por um filho. E esse pai, numa família disfuncional, vivendo com 2 esposas, está fazendo isso. Esse menino cresce ali com todo esse amor, chamado José, e ele tem um sonho, 2 sonhos na verdade. O primeiro sonho que ele tem são 11 feixes. Ele conta para os irmãos, e ele diz: eu sonhei com 11 feixes. Enquanto estávamos recolhendo os feixes de trigo, os 11 se dobravam diante do meu feixe. Os irmãos olharam aquele irmão mimado e falaram: tu tá louco? Mas tu é moleque, quando que nós vamos nos dobrar a ti? E aí ele tem um segundo sonho que é um pouco pior. Agora 11 estrelas se dobram diante dele. Não só 11 estrelas, mas agora o sol e a lua, representando o pai e a mãe. Eles vão e contam para o pai. E o pai, que amava ele e tinha como preferido, falou: bah, cara, agora tu viajou. Eu e a tua mãe vamos nos dobrar a ti. Porque naquela cultura o pai e a mãe, eles eram autoridade sobre os filhos até morrer, especialmente os mais velhos. E aí vinha numa escala. O 11º não era ninguém na fila do pão. E ele está dizendo: todo mundo vai se dobrar a mim. O texto que nós lemos, o pai dele manda ele olhar, os irmãos estão no campo. Quando ele chega, os irmãos falam: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Ao invés de matar, eles têm uma brilhante ideia de contar para o pai que ele foi morto. Entregam a túnica dele com sangue de cordeiro, dizendo que é o sangue dele que uma fera do campo matou, e vendem ele como escravo. Ele é vendido como escravo, vai parar na casa de um homem chamado Potifar, chefe da guarda do Egito. E lá ele se destaca como um bom mordomo. A esposa de Potifar quer coisinha com José, e ele não aceita isso e foge. Ela, com dor de cotovelo, acusa ele injustamente, e ele vai preso e fica 13 anos preso injustamente. Até que um dia 2 homens caem na cadeia, o copeiro do rei e o padeiro do rei, acusados de conspiração. Os 2 têm um sonho de madrugada. Ele revela o sonho dos 2. Ele diz: olha, o teu sonho diz que tu vai voltar para o teu lugar de origem, e o teu sonho diz que tu vai morrer. E aquilo acontece. E quando aquele que vai viver, que é o copeiro, vai embora, ele falou: lembra-te de mim. E o copeiro vai e esquece dele. Depois de uma reviravolta de novela, o faraó tem um sonho. O copeiro lembra de José, é o único que consegue revelar. E o faraó tira ele da prisão e coloca ele no 2º cargo mais importante do planeta naquela época, governador do Egito, abaixo só do faraó. Anos depois, aqueles irmãos que venderam ele ou entregaram ele como escravo aparecem na frente dele e pedem ajuda financeira para poder se alimentar. Essa é a história de José, muito resumida. Se não deu para entender, assista José do Egito. Não vai ser bem assim, mas... E nessa noite eu quero mostrar para você essa jornada de quem sonha. Eu quero declarar isso sobre a sua vida para que você acorde para o seu sonho. E de novo, eu não estou falando de um sonho lúdico, nem um sonho que um dia vai acontecer. Por isso essa cama está aqui, para representar isso para você, que muitos nessa noite estão com a esperança de um dia o sonho de Deus se realizar na sua vida, de um dia os planos de Deus acontecerem na sua vida, e esse dia não chega nunca. E existem alguns motivos de por que esse sonho não chega nunca, ou esse dia não chega nunca, e eles dependem de Deus e dependem do seu discernimento também. E eu vou explicar para você ter um pouco mais de clareza, 3 pontos importantes sobre como Deus realiza os sonhos dele na nossa vida. O primeiro deles é: Deus procura por pessoas para quem possa transferir os seus sonhos. Deus procura por pessoas a quem ele possa transferir, para quem ele possa transferir os seus sonhos. Pessoas para quem ele possa dar uma visão, pessoas para quem ele possa dar uma missão de vida, pessoas para quem ele possa entregar um chamado. Deus tinha um sonho, um plano, um propósito de
livrar aquele povo da fome. E muito tempo antes, ele coloca esse desejo no coração de José, para que um dia aquele plano se realizasse. O sonho de Deus na vida de José não era um sonho egoísta, para que ele se tornasse um governador e mandasse em tudo, não. Era um sonho para que os planos de Deus se realizassem na vida de outras pessoas. Então, antes de eu te explicar isso, talvez você esteja me perguntando, como é que eu identifico então que um sonho é de Deus? Eu vou te dar um filtro de 3 partes, onde você vai identificar quando um sonho é de Deus. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que isso acontece no tempo a sós que você tem com Deus. Você precisa de tempo a sós com Deus para filtrar isso quando tem algum desejo no seu coração. E eu vou te mostrar, a primeira coisa que acontece é que Deus começa com algum tipo de peso. Todo sonho de Deus começa com algum tipo de peso. Abacuque capítulo 1 versículo 1 diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque profetizou sobre a nação de Israel naquela época, e a Bíblia diz que ele tinha um peso. Em hebraico, o significado da palavra peso é massa pesada. É como se tivesse sobre ele uma massa pesada, e a partir dessa massa ele começou a identificar um desejo. Essa massa pesada e esse peso que aconteceu na vida dele, ele ainda explica, Abacuque, que ele tem 3 coisas que se destacam: ele sente, ele ouve e ele vê. Isso significa que um sonho de Deus na sua vida, ele começa a partir de coisas que você sentiu, que você ouviu e que você viu. Coisas que você foi exposto ao longo da sua vida, sejam elas boas ou ruins, injustiças ou justiças, seja lá o que for, você foi exposto, sentiu, viu e ouviu. Essas coisas criam sobre você um peso, e a partir desse peso você pode começar a identificar que isso pode ser um sonho de Deus. José sentiu isso. Ele sentiu esse peso, e a necessidade de contar aquele sonho foi tão grande. Aquele peso ele foi tão grande, ele entendeu que era de Deus, que ele sentiu necessidade de contar. Deus deu para ele o sonho, mas não disse para ele contar. Contar foi um problema para ele. Agora, foi tão profundo aquele desejo, que ele se sentiu impelido a contar. Deus deu o sonho, mas não mandou ele contar. Eu vou te dar um exemplo. Quando começou a Brasa Church, muitos anos antes, havia sobre mim um peso de participar ou construir uma igreja que eu pudesse levar os meus amigos e eles pudessem entender o evangelho da mesma maneira que eu entendia, sem interferência dos jargões evangélicos ou da religiosidade que muitas vezes estavam impostas na frente. Foi esse peso no meu coração que muito tempo depois ajudou, ou foi a faísca inicial para entender que Deus tinha um sonho no meu coração de ajudar a construir uma igreja na cidade de Porto Alegre. Aqui com certeza tem pessoas que, quando a gente fala do tema criança, o coração queima, tem um peso por cuidar de crianças. Quando fala de animais abandonados, tem um peso, não consegue ver um animal abandonado. Quando fala de moradores de rua, quando fala de injustiça social, quando fala de violência contra a mulher, queima alguma coisa. Tem um peso, tem uma necessidade de fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa começa com algum tipo de peso. A segunda, para você conseguir identificar, é maior do que você. O sonho de Deus é maior do que você. Quando José sonhou com os feixes de trigo, ele sabia que aquilo significava alimentar ou prover a própria família, o que naquela cultura não seria comum. Mas esse sonho de Deus para ele era maior do que a lógica da época poderia aceitar. O segundo sonho que ele tem agora é ele governando o pai, a mãe e os irmãos, ele sobre eles. Completamente impensável naquela cultura. Não faria sentido, não era lógico. Por isso o sonho era maior do que ele. Quando você tem um peso, e quando o sonho é maior do que a sua capacidade de realização, é maior do que você imagina que consegue realizar, você pode começar a ter uma ideia de que esse sonho que brota no seu coração é um sonho de Deus para você. Porque se o sonho é de Deus, não há limites. Se o sonho é de Deus, não existem limites. O sonho de Deus para Noé foi construir uma arca, numa época que ninguém construiu arca e não tinha chovido ainda. O sonho de Deus para Abraão
Os dois velhos em idade, Abraão e Sara, e o sonho de Deus para ele é uma família, era povoar a terra. E eles já eram velhos. O sonho de Deus para Gideão era ganhar uma batalha com 300 homens contra 135 homens. Não tem lógica, não faz sentido. Você percebe que quando Deus dá um sonho para cada um de nós, por exemplo, Moisés foi libertar 1,5 milhão de escravos. Quando o sonho é de Deus, ele não é logicamente realizável, ele é maior do que nós. Primeiro começa com peso, segundo é maior do que nós, terceiro, esse é o importante. O sonho de Deus para nós não é me dar um carro novo. O sonho de Deus, quando é de Deus para nós, é para os outros. O sonho de Deus é para os outros. De novo, os feixes falavam de provisão, então não era para que ele fosse um governador e tivesse título, era para ele alimentar a família e alimentar uma geração. O sonho de Deus sempre tem a ver com servir os outros, não para que o seu nome perpetue, mas para que aquilo que você faça na vida dos outros perpetue na vida deles. Daqui 100 anos ninguém vai lembrar do seu nome. Agora, se você realizar o sonho de Deus na sua vida, gerações podem ser afetadas. Daqui 100 anos ninguém vai saber quem é Maurício Martins, pode ter certeza. Talvez um bisneto meu coloque uma foto minha e fale: esse foi um avô meu. Mas o efeito do sonho que Deus colocou no meu coração de construir uma igreja para Porto Alegre, não tenho a menor dúvida, centenas de anos serão abençoados. Porque o sonho de Deus não é para mim, é para os outros. Quando eu tinha 19 anos, tinha acabado de vender um carro, um Passat 82, que fumava, que era uma beleza, queimava óleo, que era uma beleza, e eu estava com aquele dinheirama na mão e falei: vou comprar outro carro. Fui na concessionária, crédito aprovado, vou financiar. Eu tinha um carro que era o meu sonho, um carro esportivo, Cadete GLS 2.0, branco perolado, aerofólio, roda de liga leve 17, eu acho. A roda de trás era maior que a da frente, coisa mais linda. Eu tinha essa opção, e pelo mesmo valor. Eu tinha uma outra opção, que era uma Ipanema, que é irmão do Cadete. Se você não sabe o que é Ipanema, é uma perua, tipo ambulância. Só que nesse tempo, eu já tinha um peso no meu coração por servir a igreja. Eu já tinha no meu coração o desejo de entender que todos os meus bens não eram para mim. Os meus bens eram para abençoar o próximo. Então eu tomei uma decisão de não escolher esse carro esportivo. Numa época que eu era solteiro, faria muito bem para mim. Graças a Deus que eu comprei Ipanema. Encontrei a mulher da minha vida aqui. Porque se você conquistar a sua amada por causa do seu carro, está perdido, meu irmão. Tem que conquistar por quanto você ama Jesus. E eu comprei essa Ipanema, e essa Ipanema era horrível, era um carro de tiozão, mas se você não faz ideia o quanto ela abençoou a igreja. Lotava de gente dentro daquele carro, lotava de material da igreja para cima e para baixo. As pessoas me pediam emprestado para fazer a mudança delas, é sério, andam muitos quilômetros. Todo mundo usava aquele carro emprestado, porque existia no meu coração a consciência de que o sonho de Deus para a minha vida é para abençoar os outros e não para mim. Aí você vai dizer: Maurício, quão iluminado tu és. Eu vou te falar que nesse exato momento, centenas de pessoas aqui, quando vão escolher as suas casas para morar, eles olham primeiro a sala. O tamanho da sala se comporta a receber bastante gente lá. Tem gente nesse exato momento trocando o seu apartamento, o aluguel, com uma sala maior para poder fazer BC grupos lá. Tem pessoas construindo as suas casas, olhando o lugar de receber de comunhão pessoas, porque sabe que o sonho de Deus para a sua vida é abençoar outras pessoas, e os bens que as pessoas adquirem são para servir o próximo. Amém? Primeiro, começa com peso. Segundo, é maior do que você. Terceiro, é para os outros. Por isso eu quero declarar: acorde para o sonho de Deus para a sua vida. Pare de dormir espiritualmente. Acorde, seja chacoalhado por esse despertador espiritual. Aleluia. Acorde para aquilo que Deus quer falar e fazer na sua vida. Eu não tenho dúvidas que muitos estão aqui dormindo
baseado em sonhos antigos que Deus deu para você, e você está dormindo hoje, você está confortável, você está descansando, esperando que um dia isso vai acontecer, e aí você deu o azar de vir hoje, exatamente hoje, no culto, e o Espírito Santo vai te pegar e vai te dar no meio e vai dizer: Deus, levanta, acorda, começa a trabalhar, porque o que eu tenho para fazer é urgente, e o que eu tenho que fazer através da tua vida também é. Primeiro, Deus procura pessoas das quais Ele possa colocar o sonho dele, corações puros e sinceros que digam: eis-me aqui, Senhor. Segundo, o sonho de Deus sempre passa por um processo. O sonho de Deus sempre passa por um processo. Por que ele passa por um processo? Graças a Deus pelas crianças. Eu quero ver essa igreja cheia de crianças. Deixa chorar, deixa gritar e deixa louvar. Porque lembra no início que eu falei que o tipo de sonho que nós estamos falando hoje é propósito, missão de vida. Então nós não estamos falando de um momento específico da sua vida, estamos falando da missão completa da sua vida. Então precisa passar por um processo, coisa que é difícil para mim e para você, porque hoje nós esquentamos a nossa comida em 1 minuto no micro-ondas. Se você chama um carro no aplicativo e dá 7 minutos de espera, fica revoltado, fala: não, cancela, vou fazer outro. 7 minutos é um desaforo, dá nota 1 para o cara ainda, 1 estrela. Quando eu era mais novo, não sei se todos passaram por isso, mas quando a gente queria tirar uma foto, a gente comprava uma máquina fotográfica, comprava um filme, 24 poses ou 36 poses, ia para um aniversário, botava aquele filme ali dentro, ia lá e tirava só 12 fotos, porque era caro o filme. Guardava aqueles filmes ali dentro, intacto, mais uns 2 meses, quando ia sair de férias. E aí terminava o filme nas férias. Alguém está comigo aqui ou eu estou sozinho, não? Depois desse período todo, não sabia se a foto tinha ficado borrada, se tinha ficado ruim. Você pegava aquele filme, tirava dali e não estava pronto. Ia lá numa lojinha e pagava para revelar. Ia tremendo, porque não sabia, porque no meio, se você abria errado, queimava tudo. E pagava pelas fotos queimadas. E aí, quando você levava lá, já ficava ansioso, nervoso para ver as fotos. Não, vai para casa e espera 3 dias. Paga na frente e volta daqui 3 dias. O processo fazia parte da nossa vida. Hoje não, hoje como é tirar uma... Como é a foto hoje? Eu venho aqui, agora, no meu celular, tiro uma foto, uma selfie, aperto no botão. E se tudo der certo, aparece no telão. Hoje é muito rápido. Hoje é tudo na velocidade da luz. E por isso é muito difícil para você e para mim esperar o processo o processo que todo sonho de Deus leva na nossa vida. É difícil, mas eu vou te mostrar como funciona o processo. E eu quero te encorajar a discernir isso na sua vida. A primeira coisa, primeira fase do processo, são 3. Primeira fase do processo é o nascimento. É esse momento que eu acabei de explicar. Começa com um peso na sua vida, e aí você fica eufórico com aquilo. Nossa, foi Deus que falou comigo. Aí você conversa com uma pessoa e tem uma confirmação daquilo. Aí um estranho te manda uma mensagem que confirma aquilo que Deus te falou, e você começa a dizer: cara, isso mesmo é o sonho de Deus para minha vida. É isso, tenho certeza. E você vê um filme, aí você vai num lugar que não esperava encontrar alguém, esse alguém diz que Deus mandou uma palavra. Já aconteceu com você? Cara, é de Deus, é o sonho, esse é o meu chamado. Foi o que aconteceu com José. Cara, meu pai me ama, tem uma túnica colorida, tô sonhando pra caramba. Cara, eu vou contar esse negócio para todo mundo, eu sou chegado do Senhor. Você fica eufórico com o nascimento. E essa é a primeira fase, quando você identifica que esse sonho é o sonho de Deus. Pode ser construir uma família, pode ser um ministério, pode ser uma profissão que Deus coloca no seu coração, pode ser cuidar de um tipo de pessoas ou um grupo de pessoas desassistidos, mas você sabe que aquilo nasce. Aí vem para a segunda fase, que é muito simples. Primeira fase, nascimento. Segunda fase é a morte do sonho.
A morte do sonho é o seguinte: você sonhou, você vibrou, você disse, é isso, agora eu vou com força, agora ninguém me segura, eu não volto atrás, Jesus na frente, e eu vou com Ele, não volto não, não volto não. Aí o tempo passa, e as pessoas que juraram lealdade vão embora. Aquela pessoa que disse que ia ficar contigo até o fim, trai. O dinheiro acaba. O tempo passa, as coisas não acontecem, você vai vendo a idade passando. Tudo aquilo que você planejou na sua cabeça que iria acontecer, não acontece. E aí você volta para a fase do sonho, que é a morte dele, e você volta a dormir. E quando você volta a dormir no seu sonho, o pensamento que vem na cabeça de todo mundo é assim, ó: não era de Deus, era coisa da minha cabeça. Estou falando alguma bobagem, não? E aí você fica lá, teria sido tão legal. Quem sabe numa outra vida. Não tem, filho, é só essa. Se eu tivesse feito isso, se alguém, se a igreja, se o pastor, se o cônjuge, se a namorada, se o namorado, se, e nós ficamos naquela fase da morte, do sonho que todos nós vamos passar, inevitavelmente. José recebeu o sonho de Deus, o sonho nasceu. Foi vendido como escravo, o sonho morreu. Ganhou um cargo importante na casa de Potifar, olha, o sonho nasceu de novo. Foi jogado na prisão injustamente, o sonho morreu. Se tornou carcereiro da prisão, olha, está nascendo. O copeiro esqueceu dele, o sonho morreu. 13 anos ele ficou preso. 13 anos pensando onde ele errou. 13 anos pensando se tivesse feito diferente. 13 anos acreditando que tudo aquilo que Deus falou para ele quando ele era criança não se concretizaria. Essa noite é profético o que eu estou dizendo. Você cresceu na igreja, você foi levado em algum momento na igreja e Deus falou com você. Inevitavelmente, você que de alguma maneira teve um contato com Deus, Ele prometeu coisas, Ele falou coisas. Você chorou, você foi num apelo, você entendeu que era de Deus, mas chegou o dia de hoje e o sonho está morto. Entre fevereiro e março desse ano, eu peguei Covid, estava de férias em Maceió com a família, fiquei internado 2 semanas, quase morri. Fiz até promessa para Deus, coisa que eu não tinha feito. Deus, se tu me livrar dessa, eu prometo, estou cumprindo ela. Eu saí tão debilitado fisicamente e emocionalmente, coisa que é raro para mim, porque o meu físico sempre foi muito bom, e emocionalmente sempre fui forte, que eu não conseguia nem terminar uma frase. Eu assisti um filme e eu não lembrava de como tinha sido o começo, eu não conseguia conversar com ninguém. E eu decidi, vamos tirar um sabático aqui, já que Porto Alegre está fechado, não está tendo culto, lockdown, vamos ficar por aqui. Foi difícil demais para a gente ficar lá. Enquanto nós estávamos lá, eu não conseguia nem fazer as lives, porque elas não pararam, e o nosso time bravamente continuou firme nas lives. Quantos lembram dessa época que foram abençoados? Levanta a mão aí. Aí eu voltei a fazer as lives, e o time todo começou a conversar comigo e dizer, e aí mais coisas, porque eu voltei a fazer as lives, mas a igreja não vive de live. O culto é uma fração do que significa uma igreja. E aí o que vai acontecer? Tu vai voltar? E a Janine postando foto na beira do mar, mergulhando, comendo camarão. Os caras, tu não vai voltar, né? Eu falei, vou voltar. Mas o time foi desanimando com o sonho de construir uma igreja na cidade de Porto Alegre. É um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Queimou. Eu preguei, que Deus falou, 30 anos, uma igreja de 30 anos, 10 pastores, 10 mil membros. Preguei exaustivamente isso. Publiquei no Mundo Espiritual. E as pessoas estavam dizendo, onde está isso? Eu falei, quem sabe vai chegar. Aí um dia me ligou um rapaz e falou assim, Maurício, eu acho que acabou, acho que nós perdemos o timing. A Brasa Church perdeu o timing, não é mais a mesma. E eu falei, não. Mas desliguei o telefone e fiquei assim, nossa, será que eu perdi o timing? Será que eu errei? Mais tarde falei com o Amauri, 2 horas depois. E o Amauri falou, cara, tenho conversado com várias pessoas e eles estão em dúvida sobre o futuro da igreja. Será que vai continuar?
E às vezes eles me perguntam e eu digo para eles que não, tá tudo certo, mas no fundo eu preciso compartilhar contigo. Será que a gente errou em algum momento? Será que nós perdemos o time mesmo? Será que Deus não está conosco mais nesse sonho? E eu disse, não, amor, e fica tranquilo, eu tenho fé, sou um homem de fé. Desliguei o telefone e fui envolvido por uma depressão. E eu falei, cara, eu acho que acabou. Aí eu falei para Janine, vou caminhar na praia, não vou levar celular. Fui, caminhei, fiquei muitas horas lá, conversando com Deus, chorando, falando, Deus, onde eu errei? Onde foi que eu falhei? Eu fiquei até de noite. A maré subiu. E quando sobe, sobe mesmo. Eu tive que voltar e nadar quase uns 50 metros no escuro. Do outro lado estava a Janine. Que palhaçada é essa? Depois de velho, não morreu de Covid, agora vai morrer afogado. Eu falei, pô, estava falando com o Senhor, desci o monte agora. Eu disse, Deus, eu devo ter errado. Eu fui covarde em alguns momentos. Eu procrastinei algumas decisões. Eu fui relapso com um sonho que tu tinha plantado no meu coração, que eu jurava que era genuíno. E eu perguntei, acabou? E Deus me disse, não acabou. Eu farei com vocês da mesma maneira que fiz no início da igreja, só que agora em maior escala. Eu voltei para Porto Alegre. Num dia em que eu acreditava que o sonho tinha morrido. O sonho nasce e o sonho morre. O homem nasce e o homem morre. E aí vem a terceira fase, que o homem não tem poder algum. É a ressurreição. O homem não tem poder algum sobre a ressurreição. Só Deus pode ressuscitar um sonho. Porque Deus permite que o seu sonho nasça e morra. Porque quando Ele entra com a ressurreição, Ele santifica o sonho dele na sua vida. O que eu quero dizer com santificar o sonho dele na sua vida? Porque senão você poderia dizer, foi a força do meu braço, foi o dinheiro que as pessoas deram, foi a estrutura, foi o talento. Agora quando você morre no sonho, você pode olhar para ele e falar, eu desisti, eu não acreditei mais, eu abandonei. Mas Deus, de maneira abrupta e inesperada, veio e ressuscitou o sonho, para que a glória não seja do homem, mas a glória seja dele, para que a honra não esteja na força do braço, mas esteja no nome dele. Foi assim que aconteceu com José. José estava 13 anos preso. Um dia o faraó teve um sonho, e quando ele estava lá tendo um sonho, ninguém conseguia revelar. O copeiro falou, tem um cara preso há 13 anos, ele revela sonhos, chama ele. Colocado na frente do faraó. Ele foi tão impressionante que o faraó tira ele da prisão e coloca ele no segundo posto mais alto do planeta naquela época, governador. Quando Deus ressuscita o sonho na sua vida, não é lógico, não é factível, é sobrenatural. Como um prisioneiro se torna governador? Só Deus. É por isso que Deus ressuscita o sonho, porque Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite com vários sonhos perdidos, a sua família quebrada, as suas finanças quebradas, o sonho e os planos de Deus para a sua vida desanimados, mortos, e você empurrando com a barriga. Talvez você esteja na fase da morte, e essa noite eu quero declarar sobre a sua vida, em algum ponto, em algum momento, se você ficar atento, Deus vai vir de maneira surpreendente e vai ressuscitar o sonho dele na sua vida, porque Ele ama a sua vida, e o sonho que Ele botou no seu coração, se veio como um peso, se é maior do que você, e se é para os outros, é dele. E escuta o que eu vou te dizer, que é bem simples, mas muito poderoso. Se o sonho é de Deus, vai se cumprir. Voltamos com o nosso time, todo mundo, vamos fazer culto lá no Plaza. De uma maneira sobrenatural, abriu-se uma porta para fazermos culto nesse teatro. Eu vou dizer uma coisa para você precisa entender isso. Não é humano isso aqui, não é negociação. Fazer um culto aqui, talvez você diga assim, Maurício, tu está falando do lugar. É isso aí mesmo, estou falando do lugar. Eu estou falando do lugar, sabe por quê? Porque nós aumentamos 5 vezes o número de crianças que estão ouvindo a palavra de Deus. Nós aumentamos em 10 vezes o número de pais que
com filhos até 2 anos que estão vindo aqui. Nós triplicamos o número de pessoas que estão ouvindo domingo após domingo ouvir a palavra de Deus. Mais de 250 pessoas se convertem por mês nessa casa. E aí, antes que você me pergunte onde estão os 250, menos de 60 dias já batizamos mais de 100 pessoas. Por isso o lugar é importante, porque o sonho é de Deus, não é de um homem. O sonho é de Deus, não é de uma equipe. O sonho é de Deus, não é de uma igreja. O sonho é de Deus, não é do nosso dinheiro. Ele é quem realiza. Deus está procurando pessoas para quem Ele possa depositar a visão e o plano dEle. Quem são essas pessoas? Nós, gente comum. Todo sonho passa por um processo. Você só precisa entender e identificar que momento desse processo você está. E última, antes de dizer a última, eu quero te dizer: acorde para o sonho de Deus na sua vida. Acorde. O sonho de Deus para a cidade de Porto Alegre passa pela nossa igreja, assim como passa por várias outras igrejas. Eu não quero que você acredite que eu estou falando que nós somos únicos. Muito pelo contrário, nós somos os menores. Nós estamos cooperando com algo muito maior que Deus está fazendo aqui com os nossos irmãos de outras igrejas. Mas o plano de Deus passa por essa igreja. E o plano de Deus que passa por essa igreja passa pela sua vida. E o plano de Deus que passa pela sua vida passa pela sua casa, porque afetando a sua vida afeta toda a sua casa. Por isso, nessa noite, acorde para o plano de Deus. Acorde para o propósito de Deus na sua vida. Acorde. Se eu estivesse nos anos 90, eu diria: vira para a pessoa que está do teu lado, cutuca ela e fala: acorde. Vamos fazer isso para ver como é que era. Acorda, acorda. Sempre quis fazer isso. Terceiro e último, o sonho de Deus irá se cumprir. Eu estou acabando. O sonho de Deus irá se cumprir. José teve 2 sonhos bastante específicos quando ele tinha 17 anos. Com 17 anos ele teve os sonhos. E até que aquele sonho se cumprisse, presta bem atenção em mim, 22 anos foram necessários. O processo foi longo. 22 anos foram necessários até que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Se é de Deus, vai se cumprir, mas vai passar pelo processo. Você precisa ser resiliente. Você precisa ser firme. Você precisa escrever essa visão em algum lugar e lembrar todo dia: esse sonho é de Deus, vai se cumprir. Ele foi preso, foi injustiçado, o sonho morreu. Deus apareceu e ressuscitou. E quando ele é governador, o sonho do faraó era 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Os primeiros 7 anos, José governou o Egito para guardar os mantimentos quando a fome viesse. 7 anos de fartura passaram. Quando deu 2 anos de fome, quem bateu na porta do governador do Egito? A família foi toda lá, a família de José. Estamos com fome. A Bíblia diz que eles não reconheceram José, porque ele estava vestido de egípcio. Mas eles estavam pedindo para ele fome. Sabe o que José fez? Isso que é o mais louco. Ele não se vingou, ele não colocou os caras na cadeia, ele não deu uma surra neles, ele nem deu uma lição de moral. Olha o que diz: no dia que o sonho se realiza. Por isso eu acredito que quando o sonho é de Deus, ele é santo. Deus santifica o sonho. Não é algo para glorificar o seu nome, é algo para glorificar o nome dele. Gênesis capítulo 50 versículo 20, José falando para os seus irmãos, ele se revela como irmão. Eles entram em pavor e pensam: agora ele vai nos matar e vai se vingar de nós, porque essa era a cultura daquela época. Mas José se levanta e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Deus tornou todo o mal que vocês fizeram na minha vida em bem. É por isso que todos os problemas que você passou na sua vida, toda dor, todo abuso, todo sofrimento, em algum ponto Deus usa como seu ministério. Em algum ponto você é curado, e você antes era aprisionado, agora passa a ser um libertador. Todo o mal que você sofreu, agora Deus transforma em bem. E Ele diz: para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês, seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente.
Provavelmente todos nós aqui deveríamos passar em algum momento por cada uma das fases que José passou. A minha oração é que nessa noite você abra o seu coração e consiga entender todo o plano de Deus para a sua vida. Por isso eu tenho algumas perguntas para te fazer rápidas. Tem um papel aí e uma caneta. Se você conseguir, eu não quero que você saia daqui chorando hoje. Eu quero que você saia daqui confiante de que ouviu a voz de Deus e tem decisões para tomar. São 5 perguntas. A primeira é uma lista de sonhos para você fazer depois que sair daqui, em casa ou no restaurante. Tema de casa para fazer. Agora tem algumas perguntas. As pessoas com quem você se relaciona inspiram o seu sonho? Você precisa pensar com quem você caminha. As pessoas que estão do seu lado inspiram o seu sonho? Você precisa responder isso. Se você não sabe bem o que eu estou dizendo, tem uma mensagem que eu preguei há alguns meses. O título da mensagem é Fazer a Aliança com as Pessoas Certas define o seu futuro. É uma que eu estou com uns balões pendurados aqui. Alguém deve lembrar dessa. Vai estar no link da live e você pode assistir em outro momento. As pessoas com quem você se relaciona inspira o seu sonho. Segundo, a igreja que você congrega constrói a sua fé e faz com que o seu sonho avance. A igreja que você está plantado constrói a sua fé e te ajuda a realizar o sonho de Deus na sua vida. Maurício, mas eu congrego aqui na Brasa Church. Beleza, você precisa se responder, porque se a igreja não te encoraja, não fortalece a sua fé e não ajuda no teu sonho, sai daqui hoje. Nem volta semana que vem, porque nós não estamos falando de números aqui, nós estamos falando de propósito. E você precisa realizar o propósito de Deus na sua vida. Terceira coisa, quem é a pessoa que te discipula? A quem você presta contas da sua vida? Quem é o seu discipulador? Quem é o seu mentor? Quem é a pessoa que você confia, que pode mudar e ajudar você a apontar o dedo e mudar o seu caráter? Pode falar nas suas finanças, pode falar do seu comportamento e dizer: ajusta isso, para com aquilo. Quem é a pessoa? Eu tenho pessoas assim, eu tenho meu pai, eu tenho o pastor Osório, que tem liberdade de falar na minha vida, e eu escuto eles com pessoas mais velhas, mais maduras, e eu escuto o conselho. Você precisa disso. Quarta, quem te ajuda para que o sonho aconteça? Quem é o amigo que compartilha da visão de Deus para você, e no dia ruim ele te levanta e falou: não, eu sei o que Deus tem para ti, vambora, levanta dessa cama, levanta desse lugar. Não, esse lugar não é pra ti, cara. Que lugar foi esse que tu foi esse final de semana? Sai daí agora. Você precisa de amigos, você tá entendendo? Amigos que ajudem a realizar o sonho de Deus. E última, quem é o líder que vai te trazer junto do sonho dele até que você cumpra o seu sonho? Um líder que já tem um sonho, e você vai vir com o seu sonho e vai se juntar ao sonho dele. Exemplo: eu tinha um sonho de construir uma igreja em Porto Alegre para que os meus amigos pudessem frequentar. O Amauri tinha um sonho de construir um ministério de adoração que glorificasse o nome de Deus. O sonho dele se uniu ao meu sonho, e o meu sonho se uniu ao sonho dele, e juntos nós cooperamos para o que Deus quer fazer. Você entende isso? Quem é a pessoa que hoje você olha e você diz: eu vou ligar o meu sonho ao dele, ele me leva, ele me inspira, eu vou ficar do lado dele, ou eu vou ficar debaixo, eu vou pegar esse vácuo ou essa onda. Você precisa saber essas pessoas, precisa saber desses nomes, para você ser intencional amanhã na segunda-feira. Hoje, se você sair daqui, você vai esquecer de tudo que Deus falou. Se você anotar agora e tomar uma decisão na segunda-feira de mudar alguns hábitos na sua vida, Deus vai realizar os sonhos dele na sua vida. Acorde para o sonho de Deus. Não é quão rápido você chega no seu sonho, é quão bem você chega no sonho de Deus. Não é nunca sobre nós, nunca vai ser sobre o seu nome, nunca vai ser sobre o nome de uma igreja, nunca vai ser sobre uma realização de um ministério. Sempre no final do dia é sobre Jesus. No final de tudo, na nossa família é sobre Jesus. No final desse sonho é sobre Jesus. Tem a ver com a colheita de Jesus, tem a ver com as pessoas que Jesus quer alcançar, tem a ver com a glorificação do nome dele. O louvor que nós cantamos aqui tem a ver com glorificar o nome dele. Os cultos que acontecem aqui tem a ver sobre Jesus. A sua família tem a ver sobre Jesus. Tudo o que nós fazemos não está ligado ao nosso nome, não está ligado ao nosso legado, mas está ligado ao nome dele e ao legado dele nas nossas vidas. Vamos ficar de pé? E se você foi abençoado, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Eu vou terminar fazendo 2 orações.
Primeiro é para você que ouviu essa mensagem. Em algum momento Deus te mostrou coisas, lembrou coisas, você pensou em algumas coisas. E eu vou te dizer, não é da sua cabeça. O Espírito Santo te lembrou de algumas coisas. Se você acredita que tem mudanças para serem feitas já na segunda-feira, e você quer dar um sinal para Deus de que você ouviu e entendeu isso e quer participar do sonho dele na sua vida, coloque a mão no seu coração. Quando você coloca a mão no seu coração, é um ato completamente simbólico, mas você está dizendo para Deus: Deus, eu entendi isso e eu quero isso para a minha vida. Eu não quero passar uma vida inteira deitado numa cama, sonhando como teria sido bom. Eu quero literalmente viver tudo que tu tens para mim no dia que se chama hoje. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por que tu usas homens e mulheres muito simples, Senhor. E a única coisa que tu espera de nós é um coração aberto. E nessa noite todos nós estamos com uma mão no coração, estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Podes nos usar, Senhor. Se tu podes, como dizia aquela música antiga, se tu podes usar o nada, podes nos usar, Senhor. Assim como tu usaste José, Senhor, usa-nos. Usa-nos para colocar os teus sonhos e o teu propósito em cada um de nós. E que cada um aqui, Senhor, não morra antes que o teu sonho se cumpra na nossa vida, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, agora por cada um que está com a mão no coração, coragem. Eu oro por sabedoria. Eu oro por intrepidez. Eu oro por criatividade. Eu oro por coragem para tomar as decisões certas, por mais doloridas que elas sejam, Senhor. Levanta de verdade uma igreja madura que te ama e te serve, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A segunda e última oração que eu vou fazer aqui hoje é para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Você veio aqui hoje, escutou isso tudo e sente um desejo aí no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. Ou você que já está vindo há algum tempo e ainda não fez isso publicamente, não pôde tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Ou talvez você até já tenha sido da igreja em algum momento e hoje você sente que Deus está te dizendo: volta para casa, filho. Eu vou fazer a última oração, e se você deseja que eu inclua o seu nome nessa oração, eu vou contar até 3. No 3, você levanta a sua mão bem alto. Quando você levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí. Eu não sei nem o que significa, mas eu quero iniciar um relacionamento com Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu vou pedir que toda a igreja feche os olhos e ore. E a igreja está com os olhos fechados para que você saiba que esse é um momento individual. É só você e Deus. Você não precisa ficar envergonhado. Eu vou contar até 3. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite e iniciar uma vida completamente diferente, no 3, você levanta a sua mão bem alto. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um propósito na sua vida. 3, levante a sua mão. Aqui tem algumas pessoas. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Outras pessoas à minha esquerda. Lá em cima também tem gente. Aqui à minha direita também. 2, 3, 4, 5 mãos. Amém. 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 Que linda decisão você tomou hoje, vocês que levantaram as mãos. A Bíblia diz que quando você crer no coração e confessar com seus lábios que Jesus é Senhor da sua vida, você é salvo. Quando você levantou a mão, você creu no coração. Eu vou te ajudar a confessar com seus lábios agora. Eu vou orar aqui da frente e você vai repetir comigo essa oração. Agora não mais sozinho, porque toda a igreja vai orar conosco, tá bom? Comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. E por ouvir um pouco mais sobre o teu amor. Por ouvir um pouco mais sobre o teu amor. E entender que tu tens um propósito para mim. Entender que tu tens um propósito para mim. Nessa noite eu declaro. Nessa noite eu declaro. Que eu me arrependo dos meus pecados. Que eu me arrependo dos meus pecados. Desisto do meu passado. Desisto do meu passado. E declaro que tu és. E declaro que tu és. E sempre serás. E sempre serás. Senhor, Senhor e Salvador. E Salvador da minha vida. Da minha vida. Amém. 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 Aqui na igreja nós acreditamos que esse momento ele é tão importante e tão singular, que você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você. Você vai ver aqui nos corredores, nós temos voluntários também lá em cima, e eles estão com lanternas ligadas. Assim que eu der o sinal, eu quero te encorajar a sair do seu lugar e acompanhar cada uma dessas lanternas, porque lá nós vamos entregar para você um presente. Nós vamos anotar o seu nome e nós vamos orar pelo seu pedido de oração mais importante durante toda essa semana. Saia do seu lugar,
Você pode sair, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, acompanhe essas lanternas. Se por um acaso você veio acompanhado de alguém, pega essa pessoa pela mão e vai junto. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e ele está um pouco tímido, pega ele pela mão e fala: vamos lá, eu vou ir contigo. Sai do seu lugar, pode sair. Você que levantou a sua mão, se você está do lado de alguém que levantou a mão, encoraje ele. Encoraje, é importante que você tome esse passo e essa decisão. Nós vamos anotar o seu nome, nós vamos anotar o seu pedido e nós vamos orar por você durante todos esses dias. E nós vamos enviar para você quais são os próximos passos dessa jornada com Deus. Centenas de pessoas têm recebido esses próximos passos. Muitos têm feito o start e têm decidido por se batizar. Nós batizamos nos últimos 2 meses quase 100 pessoas e já temos uma fila para batizar mais um tanto de pessoas. O que Deus está fazendo na nossa vida passa pelo propósito dele na sua, porque você está convidando pessoas para virem aqui e Deus está se conectando com elas. Amém? Deus abençoe você. Não esqueça de tudo que você ouviu hoje. Quando for para casa, medite nisso. Olhe para esse papel, veja o que faz sentido para você e mude o que precisa ser mudado. Nós vamos cantar, mas antes de cantar, vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: quem sabe hoje você não paga para mim um hambúrguer, eu vou ficar muito mais feliz. Vocês que nos escutam, você tem um QR Code aí na tela, você pode apontar o seu celular e você vai ser direcionado para alguém do nosso time. Você que tomou a decisão por Jesus e você quer iniciar um relacionamento com Ele, faça esse contato conosco que nós vamos te auxiliar na jornada dos seus próximos passos. Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau! Conhecer-te mais profundo, Deus, minha vida pra ti.